O amor é uma força primitiva do espírito, avaliadora e criadora de valores, intensiva, capaz de atingir os graus mais variados. É sempre a revelação de uma afirmação da vontade dirigida a um valor reconhecido como tal, e então apetecido. Ele valora o valor e o valoriza. Porque o que é apetecido é portador de valor para o amante. Eticamente, podemos considerar assim. Segundo o nosso filosofar concreto, o bem verdadeiro do homem é o que corresponde aos princípios concretos, pois sem eles, o homem não é. Impressibilidade dos fatores emergentes. Nem existe impressibilidade dos fatores predisponentes. O bem humano é atingido pela harmonização desses princípios. Eu escolhi esse trecho da filosofia do Mário, que é um dos mais belos, na minha opinião, para tentar criar aqui uma determinada sensação antes de fato, trazer aqui uma introdução mais conceitual em relação a algumas ideias do Mário. E, na verdade, eu confesso uma coisa, eu nem sei se a introdução conceitual, ou seja, ensinar o que um filósofo pensa, é de fato a melhor maneira de introduzir o seu pensamento, introduzir a sua proposta filosófica, né? Porque eu não sei você, mas a maioria das coisas que eu cheguei a ter como conclusão na minha vida, eu não cheguei simplesmente porque eu pensei por muito tempo e então descobri que isso era verdade. Foi uma síntese muito maior, não somente daquilo que eu pensei, mas daquilo que eu experienciei, daquilo que eu senti, daquilo que eu esperancei, de como as circunstâncias falaram comigo. Então, para iniciar ferreirianamente um estudo do próprio Mário Ferreira, talvez faça sentido a gente ter uma ótica, já desde esse momento, dessa postura que o Mário considera necessária para quem quer estudar filosofia. O Mário vai dizer, ele desenvolve isso de maneira muito mais magistral, que praticamente tudo que ocorre no devir, na mudança da realidade, ocorre a partir de dois fatores. Um ele chama de fator emergente, aquilo que eclode, aquilo que se cristaliza, aquilo que se faz, e outro tipo de fator que é o fator predisponente, aquele que vai moldando, que vai, antes da coisa de fato eclodir, vai trabalhando nela. Então minha proposta aqui é criar um fator predisponente em vocês, para que certos fatores emergentes venham à tona no momento mesmo em que a gente vá pensar a respeito de alguns conceitos do Mário. Então, mobilizar o nosso espírito antes de pensar nas figurinhas do Mário é essencial se a gente quer realmente encarar esse filósofo da maneira que ele gostaria de ser encarado. Eu gosto de pensar no Mário como... Óbvio, né? O Mário morreu, eu sei. O Mário é uma pessoa, o Mário é um filósofo, o Mário é um brasileiro, mas aqui, né, falando de maneira mais ou menos abstrata, eu gosto de pensar no Mário como uma postura filosófica. Porque uma coisa é fato, assim, o Mário Ferreira dos Santos, ele nunca quis se ver desligado da modernidade. Ele não é um antimodernista. Ele é um defensor da tradição, mas ele não é um antimodernista. Ele consegue dizer com todas as letras, eu sou um moderno. Eu estou aqui, eu faço parte desse estado atual da humanidade e eu não quero negá-lo. Pelo contrário, eu quero aproveitar as positividades que esse estado me proporciona. Só que, quando você pensa no século XX, se o Mário estivesse vivo no século XXI, o que você entende de filosofia? O que você vê se chamando de filosofia? E de maneira bem sintética, para não ser injusto, né, porque são várias escolas, várias posturas, várias maneiras de tentar recontar o conhecimento humano, você vê algo que o Mário, desde o início das suas obras, ele denuncia,
E ele permanece a sua vida inteira atacando isso como um mal. O mal que um dos males que destruíram os modernos. Que é aquilo que ele chama de ser como um Colombo retardatário. Olha só. A filosofia hoje, mesmo aquele tipo de filosofia que tenta se ancorar numa escola de tradição, ou seja, mesmo aqueles indivíduos arrogados filósofos que dizem que fazem parte de uma tradição, que continuam alguma coisa, eles possuem esse modus operandi, que é quase que um estado de ficar obcecado com a inovação. Então, você pode até dizer que isso é a herança do Hegel, né, da crítica destrutiva, da dialética hegeliana. Mas o problema vai além disso. Vai muito além disso. Você poderia dizer que esse problema nasce com Descartes, ou com a fundação da modernidade, mas o problema vai além disso. Essa tendência é uma tendência humana, que se não se manifestou na cristandade, pelo menos não com tantos nomes, porque o Ockham fez isso, essa coisa só não se manifestou porque havia um fator predisponente naquela era, naquele modo de pensar, que suprimia essa tendência. Quem pensa, ou quem quer pensar, ou quem quer ser filósofo, quem quer ser inteligente, sempre vai passar pela tentação de inventar roda. Sempre. Porque dizer o que todo mundo entende de outra maneira, e com isso ser reconhecido como alguém que é, ou que tem um olhar inovador, é muito tentador. Isso a gente vê todo dia. Nós convivemos numa era de internet, de rede social, onde todo mundo tem opinião formada sobre tudo. Onde todo mundo busca o reconhecimento porque tem um ponto de vista mais coerente sobre essa ou aquela situação. Na filosofia mesmo, na filosofia do século XX, que é onde o Mário se encontra, mesmo naqueles que dizem ser herdeiros da tradição, ou de alguma tradição, você vê essa postura. Quando eles não tentam criar pela destruição ou pela dialética, a tentativa é de encontrar o novo princípio, o princípio fundante. Voltar mais do que qualquer filósofo voltou. Se os medievais disseram que, a partir de Aristóteles, que o início da filosofia era verdades autoevidentes, fatos da realidade que, de maneira concreta, comunicavam algo que não podia ser negado pelo pensamento, aquilo que ficou chamado como verdades ontológicas. Então aparece um Foucault que tenta filosofar a partir da maneira pela qual se interroga certas coisas e como que isso muda de época para época. Ou como o processo de pensamento inevitavelmente vai levar o indivíduo a pensar isso ou aquilo, como é a postura dos psicologistas. O caso é que tá todo mundo tentando inventar a roda. E às vezes fazendo algumas descobertas quando tentam inventar a roda. Esses indivíduos, pelo Mário, são apelidados como Colombos retardatários, porque eles descobrem o que já foi descoberto. E só porque dão um novo nome ou um novo encaixe, né, uma nova aparência, eles acham realmente que estão descobrindo o mundo, mas não estão. Então, o Mário, como postura, é um convite. É um convite a um jeito de mobilizar o seu espírito, de modo que você denuncie isso. A verdade, independente de onde se manifestou, porque ela existe, independente de onde ela se manifestou, ela merece reconhecimento. E é triste quando aqueles que, embora não sendo Colombos retardatários, simplesmente entram em seus casulos, em suas cercas, e não se sujam
com a proposta de outras escolas, com a proposta de outros pensadores. O Mário também é contra isso. A mobilização do espírito que o Mário propõe é uma mobilização, eu não sei falar mais, é uma mobilização em direção a buscar a positividade de qualquer verdade que se manifeste nesse mundo. Independente de quem tenha dito, que haja o reconhecimento do método, do princípio, e que não haja essa tentação, né? Que se lute contra essa tentação de, pelo glamour, inventar roda na filosofia. A filosofia moderna, ela é muito calcada nisso. Inclusive, uma das perguntas que se fazem nos manuais modernos de filosofia é se existe um método filosófico. Até mesmo esse termo ele é extremamente moderno, né? Um método filosófico, um método de filosofia. Sendo que a ideia de método pelos antigos era completamente diferente, né? Método tinha apenas a ver com a proposta pela qual um mestre propõe ao seu discípulo que ele internalize os seus ensinos. Isso seria um método. A coisa poderia ser padrão ou específica. Hoje, os manuais de filosofia se interrogam em relação ao que é um método filosófico propriamente dito e se é ou não um método melhor do que o outro. E a resposta do Mário, diante dessa postura, a partir dessa postura, seria sim e não. Porque o Mário ele vai dizer que, embora haja maneiras mais convenientes de aprender a pensar, de investigar o mundo e de fato dar nome às coisas conforme elas merecem, isso já foi feito no mundo inteiro a partir de diversos pontos de vista, a partir de vários ângulos. A única coisa que não foi relativizada era o que a circunstância concreta, o que aquele fator concreto dizia. Sempre que isso foi feito, o que houve foi uma antifilosofia. O que houve foi um engano, um engodo. É por isso que o Mário ele vai dizer, por exemplo, em relação aos pré-socráticos, que eles são, em sua grande maioria, incompreendidos, mas que eles têm, cada um em sua postura, positividade. Fato que o Mário, quando vai ensinar a filosofia, ele utiliza uma adaptação de métodos escolásticos porque ele dizia que essa teria sido a pedagogia que chegou ao ápice. O método que chegou ao ápice para formar um indivíduo na ciência e na arte de pensar. Mas isso não quer dizer que ele negava, ou que ele negou, outras maneiras de introduzir o conhecimento. Tanto é que, quando ele percebeu que em outras filosofias, começando a partir de outros pontos, se chegava a conclusões que pela ótica escolástica não era possível, ele tratou logo de criar uma maneira de sintetizar essa tensão. É essa postura que você tem que ter dentro do Mário Ferreira dos Santos. É essa postura que você tem que ter se você quiser filosofar de um jeito ferreiriano. A filosofia está aí, o amor à sabedoria está aí, a sabedoria não é algo que é nefasto ou hostil a gente. É algo que nos convida. E há jeitos mais ou menos convenientes de encontrar a verdade que já é. Mas essa postura demanda de nós uma luta contra as nossas tentações. E demanda um respeito. Um respeito que, pela sinceridade, admite, sim, nós somos modernos, mas que se estende para o reconhecimento de dizer quem na história da filosofia realmente criou as melhores artes, as melhores técnicas, os melhores métodos para se encontrar um mesmo objeto. Que todos que fizeram isso, independente dos ângulos que fizeram, mas fizeram sinceramente, também chegaram. E cabe a nós reconhecer quem quer que seja. Se ele chegou na verdade ou em alguma verdade, o que ele descobriu também é filosofia concreta. E eu espero você na próxima aula.